Meu espírito parece que pode quebrar, talvez já tenha quebrado. Estou maltratado e desgastado pelo batismo constante no campo. E o fato de que ninguém me conhece me enche de dor e angústia avassaladora. Não posso fazer nada além de olhar para a mansão da família Escher quando a cidade escurece, observando a luz quente vazando de suas janelas. É como se eu encontrasse o olhar de alguém parado na janela e olhando de lá, mas mesmo isso é provavelmente apenas minha imaginação. Meu corpo, minha mente e até minha alma parecem estar sendo levados a um canto. Bem-vindo, Bel. E em meio a tudo isso, as conversas com Lady Freya em seu quarto à noite são o único momento em que meu coração pode estar em paz, porque essa é a única vez que posso ser eu mesmo, Belcranel da família Escher, porque Lady Freya me aceita com olhos bondosos e gentis. Eu mal consigo me segurar falando sobre o Belcranel da família Escher que ninguém se lembra. É doloroso, é difícil, mas aguento a solidão. A nobre deusa não ri da minha história. E ela não me olha com dúvida, ela responde, me dá ouvidos e ela é a única que me entende. Ela é a única. Ela, Lady Freya, onde devo me sentar? Apenas sente ao meu lado. Sua cadeira já foi guardada. Lady Freya costuma ser má assim. O fato de que ela não é apenas uma deusa digna e distante está quebrando para baixo as paredes que joguei em volta do meu coração, um tijolo de cada vez. Ela dá um tapinha no assento ao lado dela no sofá e, não podendo ir contra ela, acabo falando com ela tão perto que qualquer erro, meu ombro pode roçar no dela. Meu tom fica mais livre com ela, e um vínculo diferente de apenas divindade, seguidor ou mãe e filho começa a se desenvolver. E conforme meu senso de distância muda e nosso relacionamento muda, de repente eu percebo estar ao lado de Lady Freya. Estar ao lado dela é realmente incrivelmente confortável. Você está cansado, Bel? Estou conversando com Lady Freya à noite, depois de mais um dia. Tendo visitado seu quarto depois que a batalha no campo acabou, como sempre, fui pego de surpresa por sua pergunta repentina. Seu rosto parece mais abatido do que o normal. Quando tento falar com você, você responde com respostas indiferentes. Sua exaustão está aumentando. Depois de dizer isso, ela pressionou sua testa contra a minha de repente. Fico vermelho até o pescoço e me afasto freneticamente, me sentindo estranhamente enquanto Lady Freya dá risadinhas. É verdade que o batismo de hoje foi especialmente doloroso. Roggin e os Gulliver eram praticamente os mesmos, mas parecia que os ataques do mestre estavam aumentando gradualmente de intensidade. Claro, é verdade que toda a exaustão também está aumentando. Certamente sinto o desejo de lamentar meu destino e perguntar por que tenho que sofrer assim todos os dias. Mas também estou usando a batalha como uma forma de evitar enfrentar a realidade, então também não posso me ressentir de Lady Freya por isso. Uma partida de morte impiedosa pelo menos me permite esquecer a desesperança e o isolamento sobre os quais nada posso fazer. De repente, porém, sou atingido por um pensamento assustador. E se eu conhecesse Ais assim e ela me rejeitasse, o que aconteceria? Posso ver Lady Freya me observando com o canto do olho, mas não há reação, como se o calor que continuava queimando em minhas costas estivesse desaparecendo lentamente. Bel, foi nesse momento que Freya pressionou, observando seu rosto, confirmando o enfraquecimento gradual, o suspiro de dor, o lugar angustiado onde ele ficou parado. Ela puxou a linha que havia traçado com bastante antecedência. Talvez você possa tentar se submeter a um tratamento para a maldição. Ele se virou para ela de repente, seus olhos vermelhos arregalados, confirmando seus pensamentos internos pelas mudanças em sua expressão. Freya falou em um tom preocupado. Eu não quero negar ou rejeitar o você que pertence à família Escher, mas agora você parece estar sofrendo terrivelmente. Parece que você quer se libertar de sua solidão. Você poderia fazer isso apenas uma vez para ver? Ele vacilou. A expressão de Bel e suas emoções vacilaram. Ele queria se agarrar à luz salvadora que o libertaria de uma prisão de solidão. Freya tinha certeza do que faltava para sua vitória. Foi a destruição do Liaris Freeze, gravando uma fissura no apego profundo que pode até rejeitar o encantamento da deusa da beleza. Sua habilidade é uma irregularidade do mundo mortal, mas não é perfeito. Pode tornar-se instável através de mudanças em sua mentalidade.
O Lyares Freeze não era invencível, na verdade era incrivelmente frágil. O que o tornava tão sólido era a pureza da alma de Bell. Se qualquer outra pessoa o tivesse desenvolvido, certamente acabaria se tornando um desperdício inútil em pouco tempo. Era muito difícil para alguém permanecer tão puro e absoluto em seus sentimentos. Então, se ele começasse a duvidar de seus sentimentos, mesmo que só um pouquinho, se ele começasse a se perguntar se até mesmo as memórias daquele ídolo eram falsas, um buraco se abriria em seu coração. Se eu conseguir fazê-lo acreditar que o caminho que ele percorre é apenas o efeito de uma maldição, então eu ganho. Por causa disso, ela usou o hate para implantar a ideia de uma maldição desde o início. Houve alguém que não vacilaria quando o meio de salvação foi balançado diante deles. No mínimo, era impossível para um mortal. E as sementes da dúvida já começaram a crescer. A manutenção da caixa de areia foi toda uma preparação para isso, isolando-o por meio das reações daqueles ao seu redor, eliminando seu estoque de resistência por meio do batismo diário, roubando toda a energia e tempo para pensar. E à noite, Freya fornecia uma pomada curativa por ser a única pessoa no mundo que o entendia, orientando-o a ouvi-la e a mais ninguém. E então ela poderia estabelecer a peça final com palavras doces e melosas. Se Bell começasse a acreditar em suas memórias, seus pensamentos e aquele que ele idolatravam era uma maldição, ele desmoronaria como um castelo de areia levado pelas ondas. E uma vez que isso acontecesse, Bell não teria defesa contra seu charme. Redirecionar o alvo de seus pensamentos ligeiramente, muito ligeiramente, era tudo o que era necessário. Ela não iria perturbá-lo como tinha feito com todos os outros, ela apenas o distorceria um pouco. Isso seria o suficiente para libertar Bell das algemas de sua adoração, para libertá-lo daquela maldição dourada. E então ele olhava para apenas uma pessoa. Olhando nos olhos perturbados de Bell, Freya fez seus cálculos. Ela se perguntou se conseguiria alcançar o resultado que desejava, e sua resposta foi que com certeza era possível. Ela estava confiante nessa possibilidade com toda a onisciência de uma divindade. Ela poderia ganhar sua alma translúcida, sem mudá-lo, sem obscurecer seu brilho ou corrompê-lo. A ligeira mudança não foi nada mais do que um erro de arredondamento. Ela estava confiante de que conseguiria. Se eu fizer isso, Bell vai me aceitar. Ele se tornará meu, ele aceitará o meu amor. Será? Parecia uma onda se espalhando. Antes que ela percebesse, Freya colocou a mão direita no ouvido. Parecia que algo rangeu no fundo de seu coração. Uma dor? Não, é a minha imaginação. Afinal, eu já decidi que levaria essa criança. Eu estou bem, eu não vou aceitar a cura. Eu entendo, desculpe por dizer algo desnecessário. Ela sorriu como se não fosse nada depois que seu foco descarrilhou tanto. Não havia necessidade de pânico. A prova estava lá em como Bell ainda estava inseguro. Ela poderia gradualmente continuar a encurralá-lo. Ela ainda tinha muito tempo. Por causa disso, Freya encerrou o bate-papo da noite mais cedo do que o normal e mandou Bell sair. Suas criadas entraram no quarto e terminaram os preparativos para ela dormir. Freya sentou-se no sofá e olhou para o vinho que lhe serviram. A superfície do líquido dentro do copo parecia refletir alguém que não era ela. Ela riu da estupidez disso. Ela riu desdenhosamente da tolice desse pensamento perdido. Ela pegou a bebida, que era um pouco demais para apenas uma bebida antes de dormir, e bebeu de um só gole. Freya não percebeu que Ross sozinha entre suas criadas estava assistindo em estupefato espanto. Belade, o que é Otar? E Otar, que foi autorizado a estar presente como seu assistente, falou. Um relatório de Allen, que está vigiando a taverna. Não há sinal de qualquer movimento de Mia. No entanto, a elfa parece ter realmente desaparecido. Freya olhou para o Boaz entregando seu relatório inteiramente profissional. Parece ser verdade então. Ela fugiu para fora dos muros da cidade junto com o filho de Hermes. É o meu fracasso. Depois de derrotar Bell, Cranel e Galiwind, eu a deixei lá, presumindo que ela cairia sob o poder de Lady Freya. No entanto, Perseus também estava lá na época. Eles descobriram que 2 aventureiros haviam desaparecido desde o último dia do Festival da Deusa, e eles estavam cautelosos com a possibilidade daqueles 2 poderem destruir a caixa de areia. Sem dúvida, isso é obra de Hermes. Ele deve ter percebido que eu usaria meu charme e provavelmente ordenou que eles fugissem da cidade. Otar se desculpou novamente por seu fracasso. No entanto, Freya não pensou em puni-lo.
Achei que eram apenas 2 deles e eles mereciam ser elogiados por terem conseguido escapar da cidade em tão pouco tempo. E se Otaro errou, então também foi seu próprio erro ao permitir que Hermes lutassem em vão. Mantenha a rede, eles vão voltar para a cidade em algum momento. Elas podem até já estar aqui escondidas em algum lugar. Sim, milady. Ela não podia permitir que ninguém entrasse em seu caminho agora, mesmo que fosse a elfa e o resto dos amigos daquela garota. Sua voz era desprovida de emoção quando ela deu suas instruções. Como esperado, podemos lidar com isso ao mesmo tempo que a questão de Anya. Eu vou sair. Ela caminhou até a janela e olhou para a lua pálida e congelada.